Olá, meus queridos, como vão? Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? O que tem a ver, né, o assunto soluções iônicas e eletroquímica? Indo direto ao ponto, todas as soluções que compõem as meias células das células eletroquímicas são iônicas, para começar. Logo, as propriedades calculadas para os sistemas eletroquímicos precisam levar em consideração as propriedades características dessas soluções. Como vocês viram em Físico-Química 2, as soluções iônicas têm algumas particularidades, né? Justamente por conta disso daqui, ó, por conta das interações que são estabelecidas entre os íons e os solventes e até mesmo entre os íons, né? Então, localmente, toda a estrutura do solvente ela fica modificada devido à presença desses íons, né? Então, uma solução iônica está muito longe de uma solução ideal, né? E tem características próprias, né? As propriedades das soluções iônicas são calculadas, né, de uma forma própria, justamente para levar em conta, não é, toda a modificação, né, ocorrida no solvente por conta da presença dessas espécies carregadas dos íons, né? Então, continuando. Ou seja, precisamos substituir de maneira adequada os termos relativos às concentrações que estiverem presentes nas expressões da termodinâmica da eletroquímica, né? Então, assim, a gente bota a concentração, pensa logo em concentração molar, né? Trabalha, né, como se fosse uma solução molecular, e isso vai introduzindo erros, né? Porque as soluções iônicas têm as suas particularidades. Por exemplo, a equação de Nernst adequada para o cálculo do potencial de um eletrodo do tipo metal-íon em solução aquosa fora das condições padrão leva em consideração a atividade do íon e não pura e simplesmente sua concentração molar, né, como geralmente a gente faz, né? De fato, por simplicidade, muitas vezes assumimos que as propriedades das soluções iônicas aquosas são iguais às das soluções moleculares aquosas. E aí tomamos as atividades dos íons como suas concentrações molares, né? A gente faz isso por simplicidade, quando faltam dados, enfim. Mas precisamos ter a ciência que as soluções iônicas têm as suas particularidades, né? E tudo que for relativo, né, à concentração, né, de espécies iônicas, de solutos iônicos, enfim, tudo que for relativo à concentração de íons em soluções, né, tem uma maneira própria da gente trabalhar, né? A gente pode até por simplicidade, né, fazer aproximações, mas é necessário ter consciência dessas aproximações. É por isso que eu fiz essa pequena apresentação, estou fazendo esse pequeno vídeo para chamar a atenção, né, nesse sentido. Né? A gente usa muitas vezes as coisas aproximadas, mas precisamos saber, né, o que seria na verdade o correto de fazer. E muitas vezes não fazemos porque não dispomos de dados. Mas não que a gente não saiba que precisaria considerar as coisas como elas devem ser, né? E não só as situações aproximadas. Exercício. A tabela abaixo apresenta a diferença de potencial ΔE em volts da pilha cuja representação está aqui. Em função da molaridade M em mol por quilo, do cloreto do ácido clorídrico a 25 graus Celsius. Então, aqui está, né, considerando essa pilha, onde a concentração do ácido clorídrico foi variada 4 vezes, e a diferença de potencial medida, né, foi colocada aqui, foi apresentada aqui. Considerando esses dados, o exercício nos pede: determine a diferença de potencial padrão ΔE0 da pilha. E aí vamos lá, né? A representação da pilha está aqui, ó. Vejam como anodo o hidrogênio, né, perdendo elétrons, formando íons de hidrogênio por meio de uma superfície de platina.
e os elétrons sendo encaminhados para uma superfície de prata, né? Recoberta com cloreto de prata, de modo que esse cloreto de prata vai a prata zero. Eu achei uma figura que representa exatamente essa situação, fiquei super feliz porque tinha tentado desenhar e não tinha ficado muito bom, né? Então, segue o esquema ilustrativo dessa pilha cuja representação está aqui, né? Esquema ilustrativo é sempre muito bem-vindo, né? Para a gente entender de fato a situação. Então, vejam aqui o fio de platina, aonde está sendo soprado hidrogênio, e aí esse hidrogênio perdendo elétrons por meio desse fio, passando pelo voltímetro e chegando à prata, que está em contato com cloreto de prata. Tudo isso numa solução de ácido clorídrico. Maravilha, exatamente o que está representado aqui, ó. E até mesmo, né, o sentido dos elétrons seguindo a representação dada no exercício. Maravilha. Vejam, né, o anodo, polo negativo, transferindo elétrons para o catodo, polo positivo, né? Os condutores unidos por meio do voltímetro, né? E o fluxo de elétrons se dando, né, de maneira muito reduzida, porque o voltímetro tem resistência alta, né? Mas como existem condutores aqui, né, algum fluxo de elétrons acontece, né? Isso é registrado no voltímetro, tanto é que o problema apresenta 4 dados relativos a diferentes concentrações e diferentes voltagens medidas, e tá tudo maravilhoso aqui. Vamos em frente. As reações químicas, né, associadas a essa pilha, correspondentes a essa pilha, são então, no anodo, o hidrogênio, né, com fugacidade fixada em 1, indo a íons de hidrogênio e perdendo elétrons pelo fio de platina. E a semirreação catódica é justamente o cloreto de prata recebendo elétrons por meio da superfície de prata e gerando mais prata e íons cloreto. A equação iônica essencial, então, correspondente a essa pilha aqui está, né? Os elétrons liberados no fio de platina são captados na superfície de prata, então a gente corta, a gente cancela, né? O que foi liberado foi consumido. E a equação iônica essencial aqui está. Vejam que eu representei, né, o fato da fugacidade do hidrogênio estar fixada, né, em cada medida que foi feita ao longo, né, de todo o experimento que gerou esses 4 dados. Então, a diferença de potencial dessa pilha, né, é escrita com base nessa equação iônica essencial, né, e utiliza a equação de Nernst para descrever o valor da diferença de potencial, né? Então, sabemos que a 25 graus Celsius, né, essa é a forma que pode ser utilizada para a equação de Nernst, né? ΔE igual a ΔE0 menos 0,059 sobre N log de produto sobre reagente, né? Então, produto, ó, íons de hidrogênio, prata, íons de cloreto, reagentes, gás hidrogênio e cloreto de prata, né? Então, aqui está, né, as concentrações adequadas, né, corretas a serem utilizadas na equação de Nernst. Notem, para o íon hidrogênio, atividade, para a prata, atividade, para o cloreto, atividade, para o hidrogênio, fugacidade e para o cloreto de prata, atividade. Assumindo, né, que a prata e o cloreto de prata não estão se misturando, são 2 sólidos puros, né? Podemos escrever as atividades como sendo 1, e o problema menciona que a fugacidade do hidrogênio foi mantida em 1. Então, aqui eu tenho 1, 1 e 1. De modo que a equação de Nernst passa a depender apenas das atividades dos íons hidrogênio e cloreto. E aí começa a brincadeira, né? Para expressar as atividades desses íons, né? O negócio
complica, né? Mas a forma mais fácil de fazer isso é através da aproximação mais simples, que é a lei limite de Debye-Hickel. Então, para os íons de hidrogênio, né, a atividade é dada pelo produto do coeficiente de atividade pela molaridade, e o coeficiente de atividade, segundo a lei limite de Debye-Hickel, é dado por essa expressão, né, para soluções aquosas a 25 graus Celsius, né, menos 0,509, carga do íon elevada ao quadrado, vezes raiz quadrada da força iônica da solução. Da mesma forma, para os íons cloreto, a atividade, produto do coeficiente de atividade pela molaridade, né, e o coeficiente de atividade dado pela lei limite de Debye-Hickel. A força iônica da solução dada por essa expressão, né, meio que multiplica o somatório da molaridade vezes a carga elevada ao quadrado. E aí, bastante equação agora, galera. Substituindo as atividades, atividade dos íons de hidrogênio, atividade do cloreto, tá aqui, coeficiente de atividade, molaridade, coeficiente de atividade e molaridade, né? Então, aqui eu tenho um log de 4 parcelas que estão se multiplicando, né? Eu posso reescrever isso como a soma de 4 logs e aqui está, né? Substituindo a expressão do coeficiente de atividade dado pela lei limite de Debye-Hickel, né, menos 0,509, carga ao quadrado, raiz da força iônica. A molaridade do íon hidrogênio é a mesma do soluto cloreto de hidrogênio, né? Então, a molaridade do íon é a molaridade do soluto, né? Lei limite para o coeficiente de atividade do cloreto, aqui está molaridade do cloreto, molaridade do soluto, né? Da terceira equação para a quarta, o que eu fiz foi pôr o menos 0,509 raiz de I em evidência, né? E agrupar, né, as duas parcelas de log de M. Vejam, menos 0,509 raiz de I, né, que multiplica a carga do hidrogênio ao quadrado mais carga do cloreto ao quadrado, mais o log de M, né, vezes 2, porque eu tenho duas parcelas. Pegando na última equação, vamos lá, né? Então, agora o que eu estou fazendo, substituindo a expressão para força iônica, aqui está, né? Foi a única coisa que eu fiz, da primeira para a segunda equação, vejam, tá tudo igual. É só substituir aqui na raiz de I, raiz de isso aqui tudo, que é a força iônica. Da segunda para a terceira, o que foi feito? Meu Deus, acho que eu copiei simplesmente, né? Ah, não, eu substituí as molaridades dos íons, molaridade do hidrogênio, molaridade do cloreto, pela molaridade do soluto, né? Já que é 1 para 1, né? Cada 1 de HCl gera 1 de H+, e 1 de cloreto. Então, a molaridade do íon hidrogênio é igual à molaridade do soluto, e a molaridade do íon cloreto é a molaridade do soluto. Da terceira para a quarta, o que eu fiz foi substituir as cargas, né? Carga do íon hidrogênio, carga do íon cloreto, né? 1 para todo mundo aqui. Oh, céus. Seguindo, pegando na última, agora o que foi feito? Simplesmente trabalhando, né, esses valores, 1 ao quadrado 1, né, vezes m, mais um outro m aqui, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado 2, enfim, da primeira para a segunda, o que eu fiz foi resolver esse monte de 1 ao quadrado. E aí cheguei aqui. Da segunda para a terceira, o que eu fiz foi reduzir ainda mais isso aqui, né? Eu tenho meio que multiplica 2m, então fica m dentro da raiz, e tem um 2 aqui multiplicando. Da terceira para a quarta, né, pus esse 2 para frente da raiz, né? Da quarta para a quinta, o que eu fiz foi aplicar a distributiva aqui, ó. Então, menos 0,059 vezes menos 0,509 vezes 2, dá esse valor. Menos 0,059 vezes 2 dá esse valor. São os números na frente da raiz de m e de log de m. Essa quinta equação, né, ela pode ser reescrita na forma da equação 6, onde eu passei esse termo do log de m para antes da igualdade e mantive após a igualdade o delta é zero e o termo com raiz de m. E aí, a partir dessa equação aqui, utilizando o método gráfico, e extrapolação para m igual a zero, conseguimos determinar o valor de ΔE. E agora,
mãos à obra, né? Agora é com vocês, né? Aplicar o método gráfico, né? A partir do uso dessa equação com os dados do problema e tentar obter o ΔE0. Qualquer coisa é só me procurarem. Mãos à obra. Resumindo e concluindo, as atividades de íons e de solutos iônicos podem ser determinadas através de medidas cuidadosas da DDP de células galvânicas, né? Então, vamos olhar para isso daqui, galera. É uma equação aqui que esteja mais no início, né? Por exemplo, se eu tenho esse valor, se eu tenho ΔE0, né, eu posso determinar a atividade desses íons, a atividade do soluto. Enfim, o meu resumo, a minha conclusão é justamente com respeito à possibilidade que a eletroquímica nos dá de determinar esses termos, né, que pra gente são meio difíceis de entender de onde vem, da onde vem atividade, né? Como é que se calcula a atividade, como é que se chega nesses valores, né? Então, através de medidas cuidadosas de DDP de células galvânicas, né? Então, mais uma aplicação da eletroquímica, eu já tinha falado com vocês, né? E a gente vai aprofundar muito isso quando finalmente entrar na termodinâmica da eletroquímica, né? Então, através de medidas de DDP, a gente determina propriedades termodinâmicas, né? Como, por exemplo, o que eu venho trazer hoje aqui, atividades de íons. Beleza, galera? Espero que tenham entendido, né? Tentem fazer, né, a determinação do ΔE0 por método gráfico. Qualquer coisa, me chamem, né? Na literatura a gente encontra o valor desse ΔE0, né? Então, olhando para a reação, vocês vão ver que reação pega o ΔE0 na literatura e vê se o valor encontrado pelo método gráfico está compatível. Se estiver compatível, vocês fizeram certo. Se não, tem coisa errada e aí me procurem. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.